Quem é o responsável por padronizar os processos, pessoal? A responsabilidade primária de padronização é a engenharia de processo. Então, não é toda a empresa que tem uma estrutura onde tem a engenharia de processo, mas aquelas que têm a engenharia de processo, a responsabilidade de desenvolver e de criar procedimentos é da engenharia de processo. Não é da produção, a produção tem que executar. Mas nem sempre as empresas têm área de engenharia de processo, mas tem da área de qualidade. Então a qualidade também, caso você não tiver área de engenharia de processo, a qualidade pode perfeitamente te ajudar a fazer a padronização em cima de processo e tarefa que é crítica. A última produção, se você não tem, se a tua estrutura realmente é pequenininha, você vai ter que dar seus pulos, né? Você que é o líder da produção, que está tendo a dor em relação a esse sufoco que você está fazendo, você vai ter que criar a possibilidade de começar a padronizar o teu processo ou melhorar os padrões já existentes. E eu vou te dar algumas dicas para que você possa fazer isso até sem a ajuda da qualidade de processo. Então, quais são os recursos da área de produção que você tem que buscar quando você for fazer esse tipo de trabalho, né? Então, algumas pessoas podem te ajudar em relação a isso. Então, isso vai depender muito da estrutura. Pode ser o auxiliar da produção, se você tiver auxiliar da produção, então você pode direcionar ele para uma parte do dia em relação a alguns pontos que a gente comentou nos slides anteriores. Você pode delegar isso para um líder de produção, caso você tenha esse líder na estrutura, um estagiário ou até mesmo um operador. Tá? Então você pode me perguntar, poxa, Ayrton, mas como que eu vou sacar o operador? Pessoal, eu vou te dar uma dica agora importante. Sempre no seu fluxo de produção, você tem desbalanceamento em relação à capacidade de cada operação. As suas máquinas, num fluxo de produção, num layout de fabricação, elas não têm a capacidade equilibrada. Tem sempre aquelas máquinas que produzem mais e aquelas máquinas que produzem menos, em função do processo, da característica de processo que aquelas máquinas estão. Então, você deve sim ter atenção, principalmente em relação àquelas operações que a gente chama de gargalo, né, de restrição, aquelas operações que têm um ciclo de produção mais longo, que são mais lentas. Essa você não pode parar de maneira nenhuma. Mas aquelas operações que são mais rápidas que o gargalo, que acabam muitas vezes criando uma fila imensa em relação ao gargalo, essa você pode parar às vezes 1 ou 2 horas por dia, parar o operador para te ajudar. Porque ela abastece uma certa quantidade de horas para a tua operação restrição, e se você continuar trabalhando com ela, você vai fazer um IP enorme, com chance inclusive de ter problemas de qualidade e jogar tudo fora. Então você pode subordinar essas operações que não são restrições, operações com maior capacidade produtiva, e trabalhar pouco menos de horas. Aí você pode utilizar esse operador para te ajudar a fazer a parte de padronização, tá? E dá muito do resultado, eu já fiz muito isso, quando você não tem uma estrutura que te dê capacidade. Então, esqueça, pessoal, essa questão que você tem que trabalhar com todas as máquinas 100% do tempo é uma grande mentira. Você deve sim trabalhar com a tua operação restrição, essa não pode parar para nada. A hora do café, troca de turno, almoço, essa tem que revisar. Agora o resto você tem que subordinar, ter um certo banco de peças de algumas horas, mas depois você pode parar e você vai administrando esse banco, tira o operador para te ajudar, tá bom? Então essa é uma dica para você.